Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Terceiro ano, hoje é dia 28, hoje é segunda-feira, 28 de setembro. A nossa aula será de História, grupo 5, página 242, o trabalho dos arqueólogos. A semana passada nós já vimos um pouco sobre arqueologia, sobre os sítios arqueológicos do Brasil, né? E vamos continuar falando sobre o trabalho dos arqueólogos. Quem são os arqueólogos, professora? São as pessoas, né, que estudam e que praticam arqueologia, fazem pesquisas nos sítios arqueológicos e assim por diante. Então, nós estamos vendo aí duas figuras na página 242, um fóssil, né, que são os restos, são os ossos de uma pessoa, e depois nós estamos vendo um arqueólogo fazendo a pesquisa em um sítio arqueológico. Os arqueólogos são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. Eles estudam pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras, há séculos apagadas. Todos esses são documentos de povos que viveram muitos e muitos anos atrás, naqueles lugares em que se encontraram os vestígios. Em muitos casos foram povos que não deixaram documentação escrita e cujos hábitos podem ser conhecidos através de análises que os arqueólogos fazem desses materiais. Então, pessoal, os arqueólogos eles não têm documentos escritos. Eles pesquisam fósseis, restos, né, paredes de cavernas, pedras, fósseis. Eles objetos como panelas, bacias, lanças, espadas. Então eles vão recolhendo esse material e depois eles estudam, eles pesquisam esses materiais e aí sim eles vão colocar, né, escrito há quantos anos esse material existe, né, quais foram os povos que por ali passaram e assim por diante. Quando um arqueólogo estuda um sítio arqueológico, ele vai retirando pouco a pouco as camadas de sedimentos. As primeiras camadas são as mais recentes e quanto mais se aprofundam as escavações, maiores são as possibilidades de se acharem solos com vestígios mais antigos. Então, o solo ele é feito por camada. Em cima de um fóssil, em cima de um resto, de um osso de um animal, né, em cima de uma pedra, pode ter camadas e camadas de solo. Então, o que o arqueólogo faz? Ele vai fazendo escavações. Ele vai retirando cuidadosamente todo o material até realmente ele conseguir retirar todo o material necessário para a sua pesquisa. Cada mínimo detalhe tem uma importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente exclusivo. Então, depois que o arqueólogo pesquisou tudo, como vocês podem ver aí na página 242, aí sim ele vai para o laboratório, ele vai para um lugar onde ele trabalha, né? E aí ele vai analisando e ele vai escrevendo sobre todo aquele material recolhido. Virando a página 243, vocês estão vendo aí as pessoas, os arqueólogos, trabalhando em um sítio arqueológico. O trabalho do arqueólogo se divide em duas etapas, quer dizer, em duas partes. Pesquisa de campo, realizada em sítios arqueológicos, e análise do material coletado, realizado em laboratórios e bibliotecas. Então, ele faz em duas partes, né? Para depois fazer um trabalho conjunto e lançar um trabalho só. Durante a etapa de pesquisa de campo, o registro é muito importante e pode ser feito de várias maneiras. Anotações em cadernos, fotos, esboços, desenhos, coleta de material e uso de recursos de multimídia, quer dizer, feito por computadores, né? A análise de material deve ser feita com muito cuidado. Com base nas pistas, o arqueólogo faz hipóteses sobre o uso e o valor que os artefatos tinham
para o povo que os utilizou. É um trabalho minucioso, quer dizer, muito detalhado, tá? Que precisa de cuidado para não quebrar ou estragar os artefatos encontrados. Então, quando um arqueólogo encontra um fóssil, encontra o resto de uma pintura rupestre, ele vai fazendo tudo com detalhes, né? Para recolher o material quanto mais inteiro, né, possível. No sítio arqueológico, depois de encontrado, o artefato, quer dizer, o material, né, é limpo, fotografado e estudado. Nessa etapa, os arqueólogos procuram descobrir que objeto é aquele, do que ele é feito e em qual situação ele foi usado. Esses objetos são mais do que documentos históricos. Eles trazem informações importantes e muitas vezes novas sobre o povo que viveu naquele lugar e que por ali passou. Virando a página 244, nós estamos vendo aí duas imagens. A primeira imagem é o Coliseu. Era um grande anfiteatro usado como palco das lutas entre gladiadores ou animais ferozes, construídos por ordem do imperador Vespasiano no ano de 72 d.C. É um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga, então fica lá na Itália, né? Sua capacidade era para receber até 90.000 espectadores, 90.000 pessoas, né, chegavam a entrar nesse teatro. A arqueologia possibilitou ao ser humano conhecer culturas de povos que viveram no passado. Isso gerou impactos na percepção do que pode ser considerado obra de arte, pois atualmente objetos que não foram feitos com o objetivo de ser arte são considerados como tal e há, inclusive, muitos deles expostos em vários museus do mundo. Então, nos museus nós já estudamos, né, o que é exposto no museu? Objetos antigos. Pode ser quadros, pinturas, né, obras de arte, carros, roupas, sapatos, livros. Então, tudo isso pode ser exposto em um museu. Na página 245, nós estamos vendo duas figuras. A primeira figura é a grande esfinge, no local onde se encontram as famosas pirâmides de Gizé, no Cairo, no Egito, com 73,5 metros de comprimento, 19 metros e 30 centímetros de largura e 20 metros e 22 centímetros de altura. A grande esfinge teria sido construída por cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Essa majestosa construção ficou parcialmente coberta pela areia durante milênios, até ser totalmente desenterrada em 1925. E hoje nós temos aqui, né, além de ser uma obra de arte, uma bela obra de arte, ela faz parte da arqueologia do mundo. E nós estamos vendo também na página 245 os 15 moais enfileirados na ilha de Páscoa, pertencente ao Chile. O Chile fica aqui na América do Sul, né? São gigantescas estátuas de pedras construídas entre 1250 e 1500 pelo povo Rapa Nui. Agora a tia Rose vai ler em cima da página 245 e vocês vão acompanhar. A arqueologia é uma área científica que se preocupa em compreender o passado das sociedades humanas por meio de registros e evidências antigas. O trabalho do arqueólogo está diretamente ligado à descoberta, à preservação desses patrimônios históricos que os povos antigos deixaram como registros de suas histórias. Então, o que é que os arqueólogos vão fazer? Pesquisas em sítios arqueológicos, em cavernas, em grutas, e todos os achados são recolhidos,
são pesquisados e depois eles lançam documentos, tá? A partir desses achados, desses objetos recolhidos. Agora vocês devem virar a página 246. Vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3, tá? Depois, na página 247, vocês vão fazer o exercício 4. Vão encaixar todas as palavras que estão aí, né, na tarja, no diagrama de letras. Bom trabalho a todos e até a aula online.